Quando viramos a esquina e nos aproximamos das últimas semanas da série Cosmovisão Bíblica, estávamos chegando às letras W e X. E as pessoas vinham me pedir para repetir o alfabeto, mas usando palavras diferentes da próxima vez. Minha resposta a isso foi não. E até alguém veio até mim e disse: então use o alfabeto de outro idioma. Alguém disse: que tal o alfabeto chinês? Bem, o chinês não tem um alfabeto, são todos caracteres e variantes. E quando pesquisei, eram 100 mil caracteres e variantes. Se você quiser fazer uma série de sermões para 1900 anos, eu somei, então poderíamos fazer isso. Mas quanto a vocês, não sei, mas eu pretendo estar no céu nesse momento. Alguém me acompanha nessa? E sei que eles estavam perguntando isso, ou até mesmo solicitando isso porque era empolgante. Houve um burburinho e conversamos com pessoas, tanto neste país quanto em todo o mundo, que estão nos acompanhando e preparadas para usar o material. Recentemente, Cindy e eu estávamos em Dallas e um pai trouxe sua filha, creio que ela tinha cerca de 12 ou 13 anos de idade, até Cindy e eu. E ele disse: minha filha queria conhecer o homem do alfabeto. Já me chamaram de muitas coisas na vida, mas nunca me chamaram de homem do alfabeto. Eu poderia lhe dizer isso. Sinto que as pessoas que pediram são bem intencionadas, mas tem um resquício do apóstolo Pedro dentro delas. Ouça o que o apóstolo Pedro disse no topo do Monte da Transfiguração, quando viu Jesus falando com Moisés e Elias. Ele disse: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 abrigos como um memorial, um para você, um para Moisés e um para Elias. O que Pedro estava perguntando ou dizendo era: vou deixar o negócio da pesca e entrar no ramo da construção civil. Portanto, podemos acampar aqui mesmo e construir 3 casas. Mas vamos continuar conversando com Moisés e Elias e nunca vamos sair deste lugar. E sempre há algo em nós que não quer deixar que algo bom termine. Então descobrimos maneiras de prolongar. Seja um livro ou um filme, um almoço, um relacionamento. E até mesmo para Pedro foi o Monte da Transfiguração. Mas havia um problema que estava se formando e Jesus sabia disso, mas Pedro não conseguia enxergar. Enquanto Pedro estava querendo prolongar o tempo na montanha, Jesus sabia que algo estava acontecendo lá embaixo. O que Pedro não sabia é que isso estava acontecendo na base do Monte da Transfiguração. O que estava acontecendo? Havia um menino sob influência demoníaca que estava sendo queimado e afogado todos os dias por demônios dentro dele. E havia um pai desesperado que queria que esse menino fosse curado, enquanto Pedro falava sobre construir abrigos na montanha. O que estava acontecendo na base da montanha era tão importante quanto o que estava acontecendo no topo da montanha. A questão em pauta no Monte da Transfiguração é: nós vamos continuar aqui conversando com Elias e Moisés? O livro de Lucas diz que eles estavam falando sobre a cruz e a ressurreição. Ou vamos descer e ver esse garotinho ser libertado desses demônios terríveis? Bem, Pedro já entregou seu voto, mas graças a Deus, Jesus tem a maioria dos votos. E Jesus opta por perceber que já terminamos aqui em cima, agora temos um trabalho lá embaixo. Ouça o que as pessoas estavam fazendo enquanto desciam. A Bíblia diz no versículo 14: ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. E eu adoro essa frase. No versículo 14, quando diz que a multidão estava esperando por eles, de alguma forma a multidão sabia o quê? Mesmo que Pedro não tivesse planos, a multidão sabia que Jesus voltaria, que ele não ficaria lá em cima.
E Jesus realmente veio e viu a cura e a libertação chegarem a esse menino. Jesus enfrentou algo semelhante, ainda mais importante, com seus discípulos. Jesus disse a seus discípulos que seu tempo aqui no planeta Terra estava chegando ao fim. Eles ficaram tristes porque Jesus estava falando sobre a conclusão de seu ministério terreno, que ele iria para a cruz, ressuscitaria e depois ascenderia à mão direita de Deus, o Pai. Mas Jesus tentou explicar porque era melhor para ele ir embora. Foi isso que ele disse em João 16:7. Mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador, falando do Espírito Santo, não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. É agora, pessoal. Em outras palavras, é isso que a Bíblia está nos ensinando. Quando algo termina, algo melhor está por vir. Quando algo é concluído, algo melhor está do outro lado. E acredito que esse mesmo princípio é verdadeiro até mesmo quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. Os discípulos foram para um cenáculo, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu, batizou-os com fogo, encheu-os com o Espírito Santo, mas Jesus não permitiu que eles acampassem e construíssem casas ali. Ninguém tinha permissão para tirar fotos com seus telefones e publicá-las no Instagram com fogo sobre a cabeça de todos e convidá-los para a sala superior. Porque Deus não queria que eles ficassem presos lá em cima. Ele não queria que eles ficassem lá em cima. Havia algo mais, porque quando algo acabava, algo melhor estava chegando. Não era apenas um menino demoníaco que precisava ser libertado. É por isso que algo precisava terminar na montanha, para que Jesus pudesse descer e libertar aquele menino. Mas aqui em Atos 2, um homem aleijado em Atos 3 precisava dançar e pular, cujas pernas nunca o sustentaram desde o dia em que nasceu. E Deus sabia que havia um milagre que precisava acontecer. Deixe-me explicar. Atos capítulo 3 deve seguir Atos capítulo 2, porque algo se acendeu no coração dos 120 que estavam reunidos naquele cenáculo. E começarei a me aprofundar nisso em alguns instantes. Escutem, aqueles que estão planejando isso, aqueles que estão online em todo o país e em todo o mundo, vocês foram equipados nessas últimas 26 semanas. Você recebeu o que precisava. Agora é a hora para sair da montanha agora. É hora de sair da sala superior. Agora é hora de vestir sua armadura e se preparar para a batalha para onde Deus está nos enviando. Portanto, aqui está a nossa última letra do alfabeto da cosmovisão bíblica. Mesmo que alguns de vocês tenham adivinhado zebra e zefir. E se isso for encontrado em sua Bíblia, temos uma nova Bíblia para lhe dar palavras bíblicas. Aqui está Tito 2:11, onde estamos terminando a série Cosmovisão Bíblica. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Começa logo no início, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial. Aqui está, zeloso de boas obras. Pessoal, ponto. É isso aí, gente, ponto. Este é o final das 26 letras do alfabeto e nosso estudo. Não perca isso, essa incrível lista de Tito 2, do que Deus fez por nós, trazendo a salvação, instruindo-nos, dando-nos uma elevação, uma esperança para aguardar a segunda vinda de Cristo, que se deu para nos redimir e nos purificar. O que é incrível quando você olha para essas 6 e 7 coisas que Deus fez por nós. Ele diz, deve haver uma resposta vinda de você. E aqui está o que ele disse: já fiz isso. E eis a única coisa que acontece, que o resultado de cada um dessas vidas cristãs, quando elas perceberem o que Jesus fez por elas, ele diz,
surge um zelo, um enorme zelo para fazer o que Deus quer que você faça. Na verdade, essa palavra zelo, que abordarei em breve, significa literalmente um fogo que começa a arder dentro de você. Você fica extremamente animado porque Deus fez algo em seu íntimo. Quando você começa a perceber que Ele veio, morreu, me libertou e está voltando. Fico entusiasmado com esse tipo de coisa. Deus faz algo dentro de mim. É por isso que hoje Z é para zelo, zeloso para boas ações, zelosos para fazer o que Deus quer que façamos. Para descrever o zelo de outra forma, o zelo é isto: Ele responderá dizendo: vimos isso no Monte da Transfiguração, mas precisamos descer e ajudar o filho daquele pai. O zelo responderá e diz: ponto. Nós experimentamos o fogo de Deus em um cenáculo, mas temos de descer as escadas até as ruas para ajudar um coxo. Deixe-me dizer isso a você desta forma. Ouça, igreja de Times Square. O zelo não diz: vamos continuar com isso. Mas o zelo diz: agora o que fazemos com o que acabou de acontecer? É isso que o zelo faz. O Zéu pega nas 26 letras e diz: agora vamos construir a partir disso o que somos chamados a fazer. Não construímos um lar aqui, mas dizemos: Deus, deixe-nos ir e fazer o que o Senhor nos pediu para fazer. É isso que a lista faz. Ele nos libertou para que víssemos outros serem libertados. Fomos redimidos e purificados para nos tornarmos zelosos por tudo o que Deus quer fazer por nosso intermédio. O grande pregador Spurgeon disse o seguinte: o zelo sincero é um resultado natural do trabalho do Espírito Santo na alma de 2 homens. Quando seu zelo estiver mais ardente e seu amor mais fervoroso, então deixe que o calor e o fervor se dirijam ao Senhor, seu Deus, e ao serviço daquele que o redimiu com seu precioso sangue. Ele diz: é aí que tudo começa. Foi Jesus quem falou a uma igreja morna no livro do Apocalipse, chamada Laodiceia. Ele diz que você não é nem quente nem frio. Era uma igreja que não fazia nada porque estava presa. E Jesus olhou para aquela igreja e disse estas palavras: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Portanto, ele diz: preciso que vocês sejam zelosos e se arrependam. É o que ele diz. O que é zelo? Com o que o tempo termina? Ele diz que é o resultado de tudo o que Deus fez por você. Deveria haver uma resposta de respeito de nossa parte. E falarei sobre isso daqui a pouco. Pessoal, quero apenas lembrá-los de que Deus fez milagres em nossas vidas hoje. Ele fez milagres. Deve haver uma resposta. Isso é o que o pregador inglês do século XIX, J.C. Ryle, disse. Adorava ler suas obras. Ele disse que o zelo no cristão é um desejo ardente de agradar a Deus, de fazer sua vontade. Gosto muito dessa parte. Para fazer sua vontade. Para promover sua glória no mundo de todas as formas possíveis. É um desejo que não é natural para homens ou mulheres. É um desejo que o Espírito coloca no coração de todo crente quando ele se converte a cristão. Porém, é um desejo que alguns crentes sentem com muito mais intensidade do que outros, de modo que somente eles merecem ser chamados de homens e mulheres zelosos. Agora, aqui está a última parte. Ouçam isso. O cristão é, acima de tudo, uma pessoa de uma coisa só. Eles só vê uma coisa. Eles se preocupam com uma coisa. Eles vivem para uma coisa. Eles são engolidos por uma coisa. E essa única coisa é agradar a Deus. É isso que é essa única coisa. Pessoal, o zelo é, por definição, um fogo ardente na alma dos homens e mulheres que estão sentados neste lugar. Há um fogo ardendo no fundo de sua alma. É fervoroso e feroz. É isso que o fogo faz. Ele consome e depois se espalha. É isso que o fogo faz. Ele consome e depois se espalha. Quando lemos a palavra de Deus, descobrimos que o zelo é contagioso e consome. Quando você está cheio do fogo de Deus, algo começa a queimar. Estou lhes dizendo, pessoal, isso é contagioso. É por isso que não gosto de me sentar ao lado de pessoas mortas que não conhecem Jesus.
Não quero que o espírito de morte deles me contagie. Quero me sentar ao lado de pessoas que estão em chamas por Deus. Não é incrível que quando você se senta ao lado de alguém que se senta assim, você se senta assim. Mas ao sentar-se ao lado de alguém assim, você começa a pensar: uau, acho que eu poderia. Isso são focos de incêndio. Eu gostaria de ver o fogo se espalhar por todo o lugar e o fogo encher esta casa, e que Deus faça alguma coisa. Fogo na varanda, fogo no andar principal, fogo em seu país e fogo online. É um zelo que consome e contagia. A igreja cristã estava ardendo de zelo. Ouça isso que a palavra diz, 2 Coríntios 9, 2: e o vosso zelo tem estimulado muitos. É contagioso. E quanto a Jesus, consumido pelo zelo, João 2,17, quando ele entrou e limpou o templo dos cambistas, disse: o zelo pela tua casa tem o quê? Me consumiu. O zelo é um fogo para promover o evangelho. O zelo é um ciúme. Defender as boas novas de Jesus Cristo é o que o zelo faz. É um fogo profundo em nossa alma. Há um nome de um homem na Bíblia que sempre me intrigou. Ele é um discípulo de Jesus. E o zelo está sempre ligado ao seu nome. Sempre me intrigou mesmo. Ele não está envolvido em nenhuma história. Ele nunca levou um menino com 2 peixes, pães e 5 pães a Jesus. Ele nunca. Levou um cego chamado Bartimeu a Jesus. Ele não faz parte de nenhuma história. Não há histórias sobre ele. Toda vez que ele aparece 3 vezes, ele é apenas um nome na lista. Mas acredito que o fato e o título que está associado ao seu nome contam uma história por si só. Enquanto ponderava sobre isso e orava a respeito, ele é mencionado 3 vezes. E este é seu slogan: Simão o Zelote. Por que o slogan? Por que o Espírito Santo, autor da palavra de Deus, disse: vou apenas deixar o nome dele lá com um slogan. Não vou colocá-lo em nenhuma história. Eu quero que você perceber que o seu nome é uma história. Então deixe-me contar a você por que Simão é chamado de Simão o Zelote. Há 3 possibilidades, e as pessoas se acostumaram com cada uma delas. Em seguida farei meu comentário sobre qual deles está certo. Há 3 razões possíveis. Uma delas é que ele estava associado a uma seita de radicais chamada Zelotes, que odiava no primeiro século o fato de os romanos estarem no poder político em Israel, em Jerusalém, e fazia parte de um grupo para tirar os romanos do governo e colocar de volta o grupo que ele queria que estivesse no poder do governo. Em segundo lugar, seria um nome que o distinguiria de Simão Pedro. Simon, que era o único que queria construir as 3 casas. Você tinha Simão Pedro e Simão o Zelote. Era apenas uma distinção. Ou a terceira é que esse homem, Zelote, não tinha nada a ver com uma seita e distinção. Mas literalmente ele era extremamente apaixonado pelo cristianismo, um cristão radical por Jesus. Porque a palavra ao lado de seu nome, na verdade, significa arder de zelo. Era a imagem de uma panela fervente que estava transbordando. Algo estava queimando dentro dele. Tinha que ser porque a tradição diz que da forma como esse homem morreu no Oriente Médio, pregando o evangelho no Egito e no Irã, foi assim que ele morreu como mártir, pregando o evangelho, morreu pelo evangelho, que ele andou com um homem que literalmente deu à luz as boas novas, o próprio Jesus Cristo. Então qual deles é, pastor Tim? É o grupo do qual ele faz parte, o grupo político, os fanáticos, ou é o nome que o distingue? Ou será que é simplesmente ele, que é seu caráter, que ele tem uma nova paixão e um amor por Jesus Cristo? Aqui vai, pessoal. Acredito que todas as 3 são verdadeiras. Agora deixe-me explicar isso para você, porque acho que é importante. Jesus pega um homem
Sua vida inteira foi dedicada à política, e aí vem ela. Ok, aqui está a minha frase favorita da série Cosmovisão Bíblica. Eu não me importo mais, certo? Então deixe-me, para aqueles que estão assistindo no ZEUA, isso vai ser importante, todos vocês, pessoas da igreja, ouçam, porque isso eu fiz o meu melhor para que vocês deixassem essa igreja. Então deixe-me ajudá-los hoje. Jesus pega um homem, aí vem ele, pessoal, preparem-se. Ele escolhe um homem que é apaixonado por política porque não gosta de quem está governando. E no poder, no governo. Então, ele vai descobrir uma maneira de colocar seu grupo de volta na sede do governo. Então, agora toda a sua vida, eu sabia, as pessoas vão começar a ir, vamos fingir que estamos indo ao banheiro e vamos nos preparar para sair. Eu observei as pessoas fingindo que estavam indo ao banheiro por 26 semanas. Não me importo com isso agora, porque é isso que está acontecendo. Porque ele disse: Simon, você passou a vida inteira tentando trocar quem está no governo porque seu homem não está na Casa Branca. E alguns de vocês pensam: quem vamos escolher? Acabamos de ter nosso debate e não sabemos quem vai estar lá. Biden vai concorrer? Trump vai estar lá? Será que ele vai para a cadeia? E as pessoas que estavam no Memorial Reagan, o que vamos fazer? E enquanto vocês se preocupam com um presidente, eu estou satisfeito com um rei. Estou satisfeito com o fato de o Rei Jesus estar absolutamente no controle. Isso, pessoal, enquanto vocês se preocupam com tudo isso, eu sou apaixonado por isso. Sou apaixonado por servir a um Deus que está no trono. O púlpito não é uma plataforma política. Ouçam-me, pregadores. Esta não é uma plataforma política para você divulgar seu candidato. Tem uma pessoa, por quem estou apaixonado e pela qual sou apaixonado, que é Jesus. É isso que me deixa bem animado. Eu acho que Simão, o Zelote, ficou entusiasmado. Agora posso me entusiasmar com Jesus. Meu zelo foi mal direcionado ao pensar que a política poderia mudar minha cidade. Eu precisava de Jesus para mudar minha cidade. Deixe-me dizer assim: vou virar as costas para que você possa sair. Vou mostrar a minha idade por um momento. Eu comecei a gostar de tênis porque minha esposa jogava tênis. E assim ela me envolveu. Esta é a minha idade. Antes havia Federer, Djokovic e Nadal. Havia um jogador de tênis americano que nós adorávamos. Ele foi o primeiro a quebrar o recorde do Grand Slam e seu nome era Peter Sampras. Eu gamei Peter Sampras, de verdade. E eu li algo bem interessante quando ele se aposentou, acredito eu, foi com 13 Grand Slams. O que ninguém imaginava que esse recorde seria quebrado ou superado. E esses outros jogadores, Djokovic, Nadal e Federer, simplesmente superaram todos esses recordes, mas Peter Sampras foi o número 1 por muitos anos. E ele falou sobre quando soube que era hora de se aposentar no auge de sua carreira. E essa era a sua rotina. Ele disse que estaria no vestiário. E enquanto estava no vestiário, ele disse que quando pensou, aprendi tudo isso, treinei, fiz tudo o que precisava fazer. Dizia que ele amarraria seus tênis Nike, vestiria sua roupa patrocinada pela Nike. Depois, ele se abaixava e dava um tapa no chão. E quando dava o tapa, dizia: estou pronto para ir, estou pronto para jogar, disse ele. E então percebi o que estava acontecendo. Joguei 2 torneios que perdi e não dei mais um tapa no chão, disse ele. Foi como se eu tivesse perdido a paixão, o fogo ardente e o zelo. Quando eu não batia no assoalho, eu sabia que era apenas um emprego e um salário, e eu não o tinha mais, e sabia que era hora de me aposentar. Pessoal, estou lhes dizendo, aquele tapa no chão, eu
Talvez eu não faça isso literalmente toda vez que venho aqui, porque há algo dentro de mim que diz: temos 1 bilhão de almas para ganhar, temos vidas que precisam ser mudadas. Nós temos pessoas. Pessoal, estou lhes dizendo que quando damos um tapa no chão, estamos dizendo: não me importa a sua idade, tenho um desejo ardente dentro de mim de ir à igreja. Não estou comparecendo porque é minha obrigação religiosa. Damos um tapa no chão e vamos adorar hoje. Podemos ouvir a palavra hoje, podemos levantar nossas mãos hoje. É por isso, cada membro do coral, cada músico. Pessoal, agradeço a Deus pelo dom e pelo talento. Não importa se você sabe tocar teclado, violão ou bateria, mas se não puder dar um tapa no chão e dizer: Deus, coloque algo dentro de mim, que eu possa adorar a Deus com os dons que Ele me deu. É por isso que vamos à casa de Deus. Viemos aqui com um entusiasmo e um zelo que está queimando dentro de nós, porque Deus nos salvou. Deus nos transformou, Deus nos preencheu. Por isso hoje tenho de fazer algo, tenho que dar a Ele a glória por tudo o que Ele fez em minha vida. Ouça, ouça. O mundo nunca é movido por pessoas levemente interessadas, nunca. Vou repetir isso de novo. Seus amigos não se comovem com seu cristianismo levemente investido. Se não for um entusiasmo e uma paixão dentro de você, eles não estão interessados. Pessoal, escutem-me, prestem atenção. Tenho mais medo da atitude de indiferença na igreja do que a própria perseguição da igreja. A perseguição à igreja, não, isso me anima. Alguns de vocês dizem: você é como um glutão para a dor? Não, só sei que quando a igreja está sendo atacada, estamos fazendo alguma coisa. Bata no chão, estamos fazendo algo. Estamos prontos, estamos prontos. Mas indiferença, sentar-se em um serviço com indiferença, levemente interessado. Acredito que F.B. Meyer disse que se há algo que penetra o coração do mestre com uma dor indescritível, não é a iniquidade do mundo, mas a indiferença da igreja. Pessoal, acredito que a lista em Tito 2 foi a lenha para acender um fogo em nossa alma, para nos lembrar como o zelo e o fogo chegam até nós. É para nos lembrarmos de que graças a Deus, sua graça apareceu. É para nos lembrar, graças a Deus, que Ele nos dá a piedade, instruindo-nos a negar a impiedade neste tempo presente. É lenha para mim quando me lembro de que sirvo a um Jesus que está voltando novamente, a gloriosa esperança da segunda vinda de Cristo. Todas essas coisas acredito que seja fogo em minha alma. Sou zeloso para adorar, zeloso para testemunhar, zeloso para orar. Algo aconteceu com a igreja. A igreja costumava ser um bote salva-vidas que resgatava os que estavam perecendo, e de alguma forma nos tornamos um navio de cruzeiro, prometendo descanso e férias para todos. Não sei em qual navio você está entrando, mas se estiver aqui procurando férias, nós lhe daremos uma armadura, nós lhe daremos uma arma, quero dizer, uma arma espiritual. Então, alguém que vai postar isso, eu estou falando arma espiritual, certo? Você não pode fazer a diferença sendo indiferente. Quando você perde o fogo, você se esquece de como chegou aqui e por que está sentado aqui. Esquecemos o fogo que está no fundo de nossa alma, mas há um zelo que precisa ressurgir dentro de nós. Você entende que o próprio Jesus se envolveu em zelo quando Ele veio a este planeta? Ouça o que a palavra de Deus diz em Isaías 59:16. E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Aqui está. Essa é a profecia de uma das profecias de Cristo.
porque se revestiu de justiça como de uma couraça, e pôs o elmo da salvação na sua cabeça, e tomou vestes de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como de um manto. Ele disse: eu não estou vindo dizendo tudo bem, Jesus, eu vou fazer isso. Ele disse: estou chegando com o desejo ardente de ver pessoas libertas, pessoas libertadas, e as obras de Satanás esmagadas. Algo em mim arde, em minha alma sobre isso. Mas eis o que é surpreendente: nós ficamos desconfortáveis quando as pessoas seguem os passos de Jesus Cristo e vestem a roupa do zelo. 1 Pedro 2,21 diz: deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Hoje em dia, há muito desconforto com cristãos extremistas e fanáticos que têm um zelo excessivo. Desconforto mesmo. Alguns de vocês se sentem tão desconfortáveis sentados com aquele que está ao seu lado e que fica se levantando durante o culto. Você simplesmente continua. De novo. Você fica. O que acontece é que algo está acontecendo. Você diz: estou exausto na igreja e nem sequer fiz nada. E você se senta e fica quase irritado com a pessoa que fica gritando ao seu lado. E você continua: aleluia, aleluia. E você diz e pensa: fique quieto. Estamos na igreja e eles estão pensando que estamos na igreja. É hora de gritar enquanto estivermos na igreja. É isso que eles estão pensando, e é o oposto. Então, enquanto você está tentando ficar sentado aqui, eles estão bagunçando você, e eles vêm mexendo aí, e de repente você não sabe o que fazer com essa pessoa, e é por isso que você procura ver onde ela está sentada na próxima vez que entrar. Assim, você não precisa se sentar ao lado dela, mas se você vier à igreja de Times Square, há muitos de nós por todo o lugar. Se você se senta ao lado de alguém, você diz: ah não, mais um ao meu lado e outro, e você não entende o que está acontecendo. Deixe-me ajudá-lo com isso. Vou definir uma palavra para você. O que é um fanático? Aqui está. É alguém que ama Jesus mais do que você. Isso é um fanático. É por isso que vocês estão todos chateados. É por isso que eles nos incomodam. Eles estão gritando, pulando, testemunhando. Eles saem da igreja e você diz: vamos pegar uma Starbucks. E eles estão lá fora ainda dançando. E você diz: nós nem estamos no prédio, mas eles sabem que Cristo está em seu coração. O Espírito Santo está dentro deles. O problema que enfrentamos hoje na igreja são aqueles que perderam o zelo e o fogo. O livro de Provérbios 26:22 diz: sem lenha o fogo se apagará. Precisamos acrescentar o fogo à nossa alma todos os dias. Seu fogo pode ter morrido, porque a única vez que você coloca lenha nele é aos domingos. E se você só colocar lenha em sua alma aos domingos, esse fogo vai diminuir, esse fogo começará a arder lentamente. Eu creio que tenho de colocar lenha em minha alma cada santo dia. Está certo? Toda vez que abro esta Bíblia, estou acrescentando lenha à minha alma. Toda vez que me ajoelho para orar, sinto que estou colocando mais uma tora no fogo. Quando estou entrando em casa e apenas cantando uma música ou apenas adorando-o, há um fogo que se acende, há um fogo que está começando a brotar dentro de mim. Acho que a igreja encontrou um zelo completamente errado. Às vezes nós podemos começar a não ter consciência de nós mesmos de verdade. Isso, em 1 hora ou mais, as pessoas estarão gritando por eventos esportivos em um domingo e em um sábado. Mas de repente, o zelo pela casa de Deus se foi, pela casa de Deus, a casa de Deus não nos consumiu. Ouça o que Spurgeon continuou dizendo. Ele disse: se os pecadores são zelosos em seus pecados, os santos não deveriam ser zelosos por seu Deus?
Se as coisas, isso é bom. Se as coisas do tempo podem fomentar, mexer as paixões humanas, as realidades da eternidade não deveriam ter uma força maior e mais tremendamente comovente? Em nós, que quando Deus começa a se mover profundamente e nós estamos indo, não estamos começando a ficar animados sobre as coisas que não durarão, mas sobre as coisas que têm a eternidade estampada nelas. A melhor lenha para acender o zelo é quando você está alcançando 1 bilhão de almas. É isso que Deus começa a fazer. Recentemente, Cindy e eu estivemos esta semana com o World Challenge e Gary Wilkerson na Escócia e nos sentamos lá. E eu não estava esperando fazer isso, mas eles me pediram para fazer um culto para jovens no domingo à noite. 600 crianças se reuniram na Escócia, e eis o que é incrível. Pessoal, é isso que acende a minha fogueira para manter o zelo ativo. No final, eu fiz com eles o que faço com vocês todos os domingos. Eu disse que você precisa nascer de novo e falei sobre os ABCs da salvação com esses jovens universitários e do ensino médio. E vimos, pessoal, que eu cansei de contar. Assim eu não conseguia enxergar nem com as luzes. Cheguei aos 132 e fiquei cansado. Eles disseram que provavelmente uns 200 dos 600 levantaram a mão para nascer de novo na Escócia e para que Deus começasse a vir. O que acontece? O que acontecerá se os discípulos não descerem da montanha? Os discípulos precisavam descer do Monte da Transfiguração. Pense nisso. Há outro monte do qual eles precisavam descer. Aqui está mais uma. Que tal o Sermão da Montanha? O maior sermão já pregado pela humanidade, em toda a humanidade. O Filho de Deus prega Mateus 5, 6 e 7 a partir das bem-aventuranças e termina com uma casa construída sobre a areia ou uma casa construída sobre um alicerce firme. O que é incrível é isso. Quando ele termina, deve haver a tentação de ir. Mais um capítulo, pregar, mais uma mensagem. Mas Jesus não podia, porque o Sermão da Montanha precisava se tornar, aqui está, o poder no chão. O que você quer dizer, pastor Tim? O que nós esquecemos é o que diz Mateus 8. Mateus 8, o sermão é Mateus 5, 6 e 7. Mas em Mateus 8 havia 4 pessoas que não precisavam de um sermão, elas precisavam de um milagre. Você sabe quem está no capítulo 8 de Mateus? Aqui está. Um leproso precisava ser curado. Um centurião romano tinha um funcionário paralisado. Pedro tinha uma sogra doente que estava acamada. E por fim, havia 2 endemoninhados que estavam em um cemitério, causando estragos em uma cidade. E se Jesus tivesse continuado a pregar, nenhum leproso teria sido libertado. Nenhum centurião romano teria visto o poder de Jesus começar a curar a paralisia. Pedro não teria libertado sua sogra de uma febre. E 2 endemoninhados ainda eles estão se cortando, rangendo e gritando durante a noite. Mas porque quando Deus começa, quando algo termina, significa que algo melhor está por vir. Quando o sermão termina, Deus diz: observe o poder no chão. Então deixe-me encerrar com esse desafio de por que Atos 3 vem depois de Atos 2. Não é profundo, mas é importante o fato de que os 120 precisavam descer do cenáculo. As pessoas precisavam deles. Deus precisava deles. O zelo os compeliu. O fogo que ardia em sua alma literalmente os estava compelindo. Não fiquem, desçam até o fim, desçam até o andar térreo. Então é aqui onde encerramos e vamos encerrar. Em vez disso, este é o último. Vou encerrar quando quiser. Então, toque a música sempre que quiser. Toque a música sempre que quiser. Então, aqui está. Atos 2, o Espírito Santo desce, o fogo os toca, a igreja começa, as pessoas são transformadas. Mas lembre-se, quando algo termina, algo melhor está por vir. Então é assim que Atos 3 começa. Deixe-me apenas ler isso para você, fazer alguns comentários e depois encerraremos. Vou comissioná-los. Atos 3. Pedro e João estavam subindo ao templo à hora 9. Agora você precisa se lembrar, o cenáculo está pronto. Pedro e João estavam subindo ao templo na hora 9, a hora da oração. Esse é um versículo importante.
Voltarei a esse assunto. E um homem que era coxo desde o ventre de sua mãe, suas pernas nunca o sustentaram, nunca. Pernas que nunca experimentaram pular, correr ou fazer jogging, não teriam estabilidade suficiente nem para sustentar-se, mas também para sustentar qualquer pessoa. Levado para lá desde o ventre de sua mãe, que eles costumavam sentar-se todos os dias no portão do templo, que é chamado de Belo, para pedir esmolas àqueles que entravam no templo. E quando viu Pedro e João entrarem no templo, começou a pedir esmolas. Mas Pedro e João fixaram o olhar nele, e ele disse: olhe para nós. E começou a dar-lhes atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluia. Caminhe. Aleluia. E diz que, agarrando-o pela mão direita, levantou-o e imediatamente seus pés e tornozelos foram fortalecidos. Isso é bom. Com um salto ele se levantou e começou a andar. Entrou no templo. Adoro o fato de ele entrar no templo. A religião não conseguiu curá-lo, mas o poder de Deus. A religião de jeito nenhum não pode curar você. O poder de Deus pode curar você. E ele entrou no templo. Aqui está ele, andando, pulando e louvando a Deus. E todo o povo o via andando e louvando a Deus. E o notavam como aquele que costumava sentar-se à porta, formoso, para pedir esmolas. E eles ficaram cheios de admiração e espanto com o que havia acontecido com ele. Oh, aleluia! Ouça isso, pessoal, isso é o mais importante. Tenho que lhes dar esse versículo. Aqui está ele. Atos 3:1. Pedro e João estavam subindo ao templo. Esse é o primeiro versículo. Na hora nona é a hora da oração. Depois do mais poderoso movimento de Deus na igreja, a igreja deixa o edifício, deixa o cenáculo e vai para a sociedade. O que acontece? Por que a nona hora é importante? A nona hora é, na verdade, 3 da tarde. À tarde. Deus não estava apenas chamando-os de volta para as 15 horas, mas é realmente Deus nos chamando para voltarmos para as 15 horas. Cristãos, o que você quer dizer com isso? A hora nona era a hora normal de oração para a cultura judaica. Deixe-me dizer o que Deus estava fazendo. Deus estava dizendo: eu me movi, eu me preparei, eu toquei você, eu lhe dei o que você precisa. Agora quero que você volte à sua rotina normal e fique com o que tem. E quero que você ministre a outras vidas. Então, em vez de gritarem para as pessoas irem para o cenáculo, eles estavam gritando. O cenáculo precisava ir até as pessoas. O que é um cristão das 3 da tarde? Isso é importante. É um cristão que foi tocado pelo Espírito Santo em uma reunião especial, mas agora pega esse novo fogo e zelo e o leva para o seu ambiente cotidiano. Aqui vai. São pessoas novas no mesmo lugar de sempre. Pessoa diferente, mesmo ambiente. Um cristão das 15 horas chega ao mesmo lugar, mas com um coração diferente e uma perspectiva diferente. Tenha isso em mente agora. Fique com isso, pegue isso. Deus não muda de lugar. Ele muda as pessoas e as envia para esses lugares para serem mudadas. Chega um momento. Você tem que sair do treino e entrar no jogo. E de certa forma, aqui está, pessoal, Atos 3 determinará se Atos 2 é realmente real. Se é realmente uma experiência que você tem de Deus. Porque a vida real determina se a experiência foi real da parte de Deus. Porque se for de Deus, pode ir a qualquer lugar que você vá. Aí vem, entenda isso, entenda isso, entenda isso. Você vai ouvir isso. G. Campbell Morgan disse isso. Se você não pode ser um cristão onde você está, você não pode ser cristão em lugar algum. Não se trata de lugar, mas de graça. É isso mesmo. Não é um lugar, mas é a graça. Portanto, nunca pense: não posso ser cristão em Wall Street, na ONU. Não posso ser cristão na Broadway. Não posso ser cristão e trabalhar para o New York Yankees, para os Mets ou a loja Duane Reade.
Você não conhece a Duane Reade? Ok, te digo que você pode ser um cristão em qualquer lugar. Você pode ser um cristão em um hospital, na NYU, na Fordham, em Long Island. Você pode ser um cristão no Bronx, em Staten Island. Você pode ser um cristão no Queens. Você pode ser um cristão no Reino Unido, na França, na Austrália, na Rússia e na Ucrânia. Você pode ser. Não se trata de lugar, mas de graça. Bom, agora... aqui é onde quase terminamos. Por que esse milagre é importante? Porque depois do cenáculo, vocês precisam entender isso agora. Por quê? Porque essa é a mensagem completa. Por quê? O primeiro milagre após o mover do Espírito Santo aconteceu com um homem coxo. Por que esse é o primeiro milagre? Digo-lhes que isso se tornou tão real para mim em Atos capítulo 3. Aqui está o motivo. O homem coxo não conseguia subir as escadas para o cenáculo, certo? A igreja precisava descer as escadas, descer para que o milagre acontecesse. Porque enquanto a igreja está gritando e o fogo está caindo, aquele coxo não é libertado, a menos que você perceba que algo bom acabou, para que algo melhor possa acontecer. Era isso que estava acontecendo. Deus começou a dizer: agora é hora de descer essas escadas. E aqui está. Anote isso rapidamente. 3 coisas acontecem. Vou entregá-los a você rapidamente. 3 coisas descrevem o que é uma visita às 3 da tarde. O cristão zeloso é, número 1, todo dia da semana substitui um dia da semana. Você não fica feliz apenas aos domingos. Você pode ter entusiasmo todos os dias, mas não é algo que você diz: eu posso gritar para que você possa gritar. Você pode cantar e pode adorar. Ouça, eu amo o Ricardo, amo essa banda, amo o Mark, amo todo mundo, mas não podemos. Não posso trazê-los comigo quando estou andando por essas ruas. Ele não está carregando um teclado e Ricardo não está dizendo mais uma vez. Ele não está fazendo nada disso. Você não tem nada disso. Eles não estão lá. Mas há uma coisa boa. Eu não preciso deles. Posso levantar minhas mãos com minha voz desafinada e adorar a Deus pelo que Ele é e dizer: por quê? Há um fogo na minha alma que diz: Deus, eu posso adorar em qualquer lugar. Aqui está o que é incrível. Você está pronto para isso? Sempre achei que o lugar mais caro do planeta para anunciar era a Times Square, para colocar um anúncio na Times Square. Não é verdade. O lugar mais caro do planeta para anunciar está se movendo bem rapidamente. Ele precisa ser muito preciso. E há um artista-chave que faz isso. Você está pronto para isso? Eles disseram: todas as vezes que ele faz seu produto, custa entre 20 e 50 milhões de dólares. Se você quiser colocá-lo na parte de trás dessa coisa, é até $500 mil, uma coisa pequena. É NASCAR. O carro está se movendo a 322 quilômetros por hora e custa $15 milhões para colocar seu produto no capô de um carro de NASCAR. Mike Bass é o cara que faz isso. E o que é incrível é que se você for lá, não conseguirá nem ver, só poderá ver na TV. Se eles diminuírem a velocidade, você vai dizer: ó, veja só, está ali. E o painel traseiro custa $500 mil para ele pintar o seu produto. Se disséssemos: ei, vamos pegar a TSC e fazer o mesmo, eu penso que há maneiras muito melhores de usar o dinheiro do reino. Sem ofensa a vocês, pilotos ou observadores da NASCAR, mas vamos ensiná-los a ser um Simão Zelota. Mas aqui vai. Ok, vejam isso. O que é incrível é que essa coisa está passando rápido. E há momentos em que acho que estamos indo tão rápido que não conseguimos mais desacelerar para as pessoas. Que nós simplesmente passamos tão rápido por eles. E eu nem sei se Pedro e João perceberam, porque o homem com quem eles iam falar teria sido tão fácil dizer: estamos indo para a igreja, não podemos nem parar. Eu quase pensei que Deus fosse parar e fazer uma pausa, porque vocês sabem como é, pessoal.
Ouça, você sabe, é como se o homem estivesse pedindo dinheiro. Ouça, deixe-me falar com você aqui em Nova York. É sempre fácil dizer não e continuar andando. Se você olhar para eles, eles vão dizer algo para você. Anda logo. E vai assim, e não finja que não sabe do que estou falando, porque você sabe exatamente do que estou falando. Você sabe onde eles estão em seu bairro e é muito fácil passar por eles. E Deus pode estar pensando, apenas pare e faça uma pausa, porque, e lá vem ele. Eu quero que você entenda isso, porque é isso que quero que você perceba. Quero ajudá-lo na segunda parte, porque se você puder fazer uma pausa e parar, começará a ver o comum, começará a aparecer um candidato ao extraordinário. Porque esse cara estava lá todos os dias, eles viam esse homem todos os dias, mas Deus deu a eles novos olhos. E eu quero te dar uma frase que, olha, não é profundamente complexa, mas, meu amigo, tem sido a frase mais incrivelmente útil por levar o evangelho para fora desta igreja. Essa é a frase que quero ensinar a vocês. Posso orar por você? As pessoas vão deixar você orar por elas. Elas nem precisam ser crentes. Posso orar por você agora mesmo? Posso apenas orar por você? Eles vão me dizer que estão tristes, mas o problema é que estamos passando com pressa. Somos a propaganda de Jesus, e é por isso que é tão importante. Lembre-se disso, há uma diferença entre conhecer as boas novas e ser as boas novas. E para ser a boa notícia, você precisa fazer uma pausa. Às vezes, é preciso reduzir a marcha, e em vez de passar por eles para pegar o trem, é preciso às vezes fazer uma pausa e dizer, posso orar por você? Posso orar por você hoje? E quem diria que naquele dia, aquele homem daria um salto? Quem diria que naquele dia, aquele homem começaria a pular na casa de Deus novamente? Quem sabia? E enquanto estiverem comigo, levantem-se. Esta é a outra parte que eu percebi. Aqui vai ela. Um testemunho pode ter mais poder até mesmo do que um sermão. Sei que alguns pregadores ficarão chateados comigo, mas tenho de lhes dizer isso. Um testemunho pode ter mais poder até mesmo do que esse homem pulando e saltando. Foi o resultado de 2.000 pessoas serem salvas em Atos 4:4. E esta é a parte que eu adoro. Ouçam essas palavras novamente. Atos 3:8. Com um salto pôs-se em pé e começou a andar, entrando no templo com eles, andando, saltando e louvando a Deus. E as pessoas o viram, vejam só, e as pessoas o viram caminhando e orando, e notaram que ele era aquele que costumava sentar-se no belo portão do templo para pedir esmolas. E eles ficaram cheios de admiração e espanto. O que havia acontecido com esse homem? Que às vezes a maior prova de que Deus está vivo, como diríamos em teologia, a maior apologética, ou a maior prova de que Deus está vivo, é uma vida transformada. É uma vida transformada. E pessoal, deixe-me apenas ajudá-lo para que possamos nos livrar de toda a criticidade nesse assunto. Quando você vê alguém pulando e girando, você não conhece sua história. Você não sabe do que Deus os resgatou. E assim, antes de rotulá-los, antes de olhar para esses cantores incríveis aqui em cima e vê-los girando e pulando, você pensa, isso é só para mostrar. Você não sabe do que Deus os livrou. Você não sabe onde eles estavam. Você não sabe onde eles costumavam ser coxos. E de repente Deus lhes dá vida. E quando você os vê pulando, saltando e louvando a Deus, talvez seja isso que precisa acontecer. É por isso, quando você está sentado aqui e vê alguém pulando e saltando, talvez em vez de dizer olhe para eles, talvez você precise dizer, Deus, tu é bom. Não sei de onde eles foram entregues. E talvez, quanto mais alto eles saltam e pulam, mais lixo Deus os livrou. Quem sabe? E quanto mais alto, às vezes, quanto mais alto, mais forte, mais alto é o grito. Porque eles foram libertados de muitas coisas em suas vidas. Então aqui está a parte, sim, lá atrás, a escravidão que foi libertada naquele espaço lá atrás, é aquele lugar, esta seção bem aqui, é a seção que é esta. Você não faz ideia do que Deus fez, então quando vê alguém, começa a ficar animado. Estou lhe dizendo, um testemunho é às vezes a maior prova de que Deus é bom. Deus está vivo e Deus ainda liberta.
É isso mesmo. Adoro a imagem quando ela diz, quando simplesmente olha para ele. E eles disseram que estavam de pé, cheios de admiração e espanto com o que havia acontecido com esse homem. E isso é incrível, porque a Bíblia nos diz que ele estava ao lado de Pedro. Então, se Ricardo é Pedro e eu sou o coxo, e a Bíblia fala sobre isso, ela nos dá essa nuance, que ele estava se agarrando a eles. Mas pude ver que enquanto Pedro pregava, ele dizia: vocês crucificaram o Cristo, e esse homem foi levantado. Eu podia ver esse homem o tempo todo. Tipo, eu podia ver Pedro como, e essa coisa arrebenta. Assim eles estão ouvindo uma mensagem e um testemunho ao mesmo tempo. Portanto, enquanto ouvem a verdade, eles estão vendo o milagre. Enquanto estão ouvindo um sermão, estão vendo uma vida transformada. Enquanto ouvem aquele homem pregar, eles pensam que isso deve ser verdade. Observe o que aconteceu na vida dessa pessoa. Certo? É por isso que quero convidá-lo para a noite de terça-feira. Esse é o mês inteiro de outubro. Vocês ouvirão testemunhos. Então, nas noites de terça-feira, encerraremos o culto, mas teremos testemunhos de adoração, provas de adoração. Vocês ouvirão as histórias das pessoas, ouvirão sobre homens e mulheres coxos, porque eles estão aqui testemunhando. Deus me libertou. Os 3 testemunhos de Deus todas as terças-feiras. Então venha. Se você tem amigos que você está pensando, quero que eles sejam salvos, deixe-os ouvir um testemunho, deixe-os ouvir. E nas noites de terça-feira, haverá no mês de outubro, haverá 3 testemunhos em cada uma dessas noites. Porque quando Deus toca em você, pessoal, Ele se espalha como fogo. Você não pode ficar preso no domingo. Aqui está. Deus não o transformou para a igreja, Deus o transformou para a vida cotidiana. Não foi para isso que Ele te libertou, para que você pudesse ser sofisticado no domingo, senão para colocar fogo dentro de você. Lembrei-me de algo que um velho pai espiritual disse em minha vida. Ele disse estas palavras. Ele disse que os cristãos de hoje são tão subnormais, que se alguém agir como um cristão normal, será considerado anormal. Bem-vindo a uma igreja anormal. Vou lhe dizer isso agora mesmo. Estou lhes dizendo, pessoal, vocês podem fazer o que quiserem. Estou me inscrevendo no abnormal, porque só quero ser uma pessoa normal do Novo Testamento. Eu quero ser o que Deus ouça. Se estiver procurando por religião, fique conosco um pouco. Mas esperamos que o fogo se torne contagioso e que você diga: espere um segundo, o templo não libertou esse homem. Jesus libertou isso. Posso lhes dizer isso. Antes que vocês comecem a pensar que Ele não gosta de templos e mesquitas, lhes digo: a igreja de Times Square também não pode libertá-lo. Somente Jesus pode libertá-lo. Não há uma única pessoa, a começar por mim, que possa libertá-lo. Você não pode ser libertado por nós, mas Jesus pode libertá-lo. O fogo em mim é Jesus. A paixão em mim é Jesus. O fogo que está em minha alma vem do próprio Deus. E estou lhe dizendo: vou gritar, vou pregar, vou orar, vou adorar, vou agradecer a Deus pelo que vou deixar, e gritar e louvar a Deus hoje, aleluia. Quando algo termina, algo melhor está prestes a acontecer. Agora tenho de comissioná-los. É o momento do culto em que convidamos as pessoas para receber oração. Agora não, tenho que comissioná-lo. Quero que você pegue a mão da pessoa ao seu lado. Eu vou comissioná-lo, porque esta série termina hoje. Hoje estou deixando vocês. Glória a Deus. Aleluia. Vou sair deste lugar hoje. Vou comer alguma coisa e vou tirar um cochilo. Estendam a mão pelos corredores, pois não quero que ninguém escape. Bloqueiem a entrada deles hoje. Quantos se lembram dessa música? Quantos se lembram daquele antigo jogo infantil? Red Rover, e você tem que segurar a mão. Eles precisam romper essa barreira. Segure firme essa mão no corredor. E se eles dizem que precisam ir ao banheiro, diga: espere, eu não deveria ter dito isso. Não coloque, tire isso, eu não deveria ter dito isso. Isso é o que acontece quando você está no final de uma série. Vamos fazer o seguinte:
Você está segurando as mãos dos soldados que estão prestes a sair em ambos os lados. Você está segurando as mãos das pessoas que você vai orar. Deus, você vai comissioná-los. Coloque um zelo dentro deles. Então aqui está o que faremos. Vou pedir para vocês, em instantes, está chegando. Vou pedir que você se torne um pouco fanático. Vou pedir que orem pela pessoa à sua direita e à sua esquerda em voz alta. Não sei o nome dela. Você não precisa saber o nome dela. Tudo o que você precisa fazer é ir e orar. Deus, estou orando por meu irmão, por minha irmã. Eu oro, coloque um fogo em suas almas hoje. Inicia, comece a orar por eles agora. Diga, Deus, quando eles saírem deste lugar, vamos, orem fervorosamente por eles, que venha o fogo. Aleluia. Ore para que quando eles saírem deste edifício, um zelo. Ore para que Deus os use em sua vizinhança escolar. Ore para que um novo fogo se acenda sobre eles, que os coxos andem, os mortos ressuscitem e os amigos sejam salvos. Vamos, igreja, ore por eles. Aleluia. Vamos lá, mais 5 segundos. Apenas ore por eles. Ore para que o fogo de Deus... Fogo, aleluia, aleluia. Certo, agora se solte, levante as mãos e o adore agora mesmo. Vamos lá, zelosos, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Aleluia! Nós o adoramos, ó Deus. Eu comissiono esse exército, eu comissiono esses crentes a serem zelosos em boas obras. Eu os comissiono com o zelo do fogo dentro deles. Eu os encarrego de voltar para suas escolas, os hospitais, seus apartamentos, seus estados e países. Eu os comissionei, ó Deus, a andar em lugares onde os coxos andariam, onde os perdidos seriam encontrados. Oro para que os pródigos voltem para casa. Oro por cura e por milagres. Estou orando para que o Senhor os use para falar e trazer a verdade. Eu os comissionei em nome de Jesus. Oro por uma nova ousadia, oro por um novo fogo, oro, ó Deus, e uma nova confiança e coragem surgem dentro deles, que as pessoas que costumavam intimidá-los diriam: não mais, vocês não me intimidarão. Agora eu ando com Deus, tenho Deus ao meu lado neste momento. Uma nova confiança, uma nova unção sobre eles agora mesmo. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Novo ungido. Portanto, quando você sair deste lugar hoje e começar a ver pessoas dançando na Broadway, pense, elas devem ser da igreja de Times Square. É um fogo interior, mas não posso sair. Ouça, vou lhe dizer, há um fogo que queima em minha alma, que antes de cantarmos, há um fogo que queima em minha alma. Por 1 bilhão de almas, há um fogo em minha alma. Eu nunca deixaria você sair deste lugar sem lhe dar uma chance de nascer de novo. Nunca. É o meu coração e desejo. Você sabe o que as pessoas olham para mim e os líderes riem e olham para nosso propósito de 1 bilhão de almas. Você está fora de si? Eu digo, ouça, não importa o que qualquer diz, eu sei o que Deus está falando, eu sei, sem dúvida. Se você está aqui hoje e está se perguntando, será essas pessoas são loucas? Mas elas têm algo que eu não tenho, é Jesus. Este edifício não é mágico, este prédio não faz isso, é porque temos Cristo dentro de nós. A graça de Deus chegou. E vocês hoje na varanda, no andar principal que estão assistindo, escute-me. Aqueles que estão assistindo do Quênia e da Austrália, da França e da Noruega, do Chile, da Venezuela e do Canadá, ouça-me hoje.
Se você está aqui neste lugar e está indo, eu não tenho essa paixão, não tenho isso. Não estou convidando você a ter paixão. Não estou convidando você a ter zelo. Estou convidando a ter um relacionamento com Cristo, porque quando Ele entra, eu lhe digo, você diz, não sei o que está acontecendo, mas minhas mãos estão levantadas e estou sentindo alegria. Estou sentindo alegria, não sei o que está acontecendo, mas sinto algo acontecendo dentro da minha alma. Isso é Deus se movendo dentro de mim, mas isso não acontece na igreja ou religião. Não existe em uma mesquita ou um templo, nem uma cátedra ou igreja. Não há um pregador ou um padre, não há um rabino, não é possível fazer isso. Somente Jesus pode. E se você está sentado aqui hoje e diz, Pastor Tim, quero Cristo em minha vida e que me mude hoje. Eu quero um fogo, quero Cristo em mim. Quando você começar a perceber que meus pecados estão perdoados, estou a caminho do céu. Estou lhe dizendo, uma alegria começa a lhe atingir, uma alegria começa a lhe atingir. Se você não acredita nisso, por que não foi embora? Você está sentado aqui há mais de 2 horas. O que é isso? O que é isso? Porque seus pés estão presos, que você está indo, eu quero tanto ir embora, mas algo está me mantendo aqui. Eu vou lhe dizer, porque é hora de nascer de novo hoje, agora mesmo, agora mesmo. Essa é a palavra de Jesus. Isso pode acontecer, sua vida pode ser mudada agora mesmo. Jesus lhe fez um convite para ser perdoado e passar a eternidade com Ele. Mas você precisa confirmar sua presença. Se você está aqui hoje, online ou pessoalmente, quero fazer uma oração que convida Cristo a entrar e mudar você. E você está aqui para dizer, quero confirmar a minha presença. Assim você vai confirmar a presença, com cada cabeça olhando ao redor, cada olho aberto. Se você diz, Pastor Tim, quando fizer essa oração, para pedir a Cristo que entre em nossas vidas, confirmo hoje, levantando a mão e digo, estou confirmando. Veja, um conjunto completo. Sim, 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 sim. Todo o caminho de volta para lá. Sim, todos vocês. Sim, sim, sim. Obrigado, obrigado, obrigado. Aleluia, sim, tenho você na varanda. Aleluia, 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 aleluia. Vamos lá, vamos todos orar. Todos nós vamos orar juntos. Digam isso em voz alta comigo, pessoal. Querido Senhor Jesus, eu creio que Tu é o Filho de Deus. Eu creio que na cruz o Senhor levou o meu pecado, minha vergonha e minha culpa e morreu por eles. Você enfrentou o inferno por mim para que eu não precisasse ir. Você ressuscitou dos mortos para me dar um lugar no céu, um propósito na terra e um relacionamento com seu Pai. Hoje, Senhor Jesus, sim, eu abandono meu pecado para nascer de novo. Vamos lá. Deus é meu Pai, Jesus é meu Salvador, o Espírito Santo é meu ajudante, a Bíblia é o meu guia, e o céu é o meu lar, em nome de Jesus. E todos disseram amém e amém.